Dono de empresa testa a zeladora deixando sua carteira cheia de dinheiro no chão, mas ela pega, deixa um bilhete nela e escreve algo impressionante. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Paulo estava sentado em sua mesa tentando examinar os documentos. Como meu pai pode lembrar de todas essas informações? Ele se perguntava. Se Paulo tivesse entendido tudo o que estava escrito naqueles papéis de uma vez, ele não estaria olhando para eles agora, como um aluno olhando as anotações de um curso que havia faltado. Por que meu pai não me permitiu envolver-me na gestão da empresa antes? E por que ele não me ensinou nada sobre isso? Ele havia perguntado ao seu pai sobre isso muitas vezes, mas seu pai era intransigente. Ele continuava dizendo que Paulo tinha que estudar e ganhar experiência e só depois disso, ele poderia se juntar ao negócio da família. Às vezes, parecia para Paulo que seu pai ou não confiava nele ou estava com ciúmes do próprio negócio. Era difícil entender seu pai. Ele sempre foi introvertido e taciturno, e a morte súbita de sua esposa afetou severamente seu estado emocional, e agora ele raramente ficava feliz com qualquer coisa que estava acontecendo em sua vida. Paulo tratava seu pai com compreensão, ele via o quão difícil era para ele trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar de seu filho em uma casa que de repente ficou vazia. Paulo era apenas uma criança então e não podia ajudar muito seu pai, mas seu pai tinha uma personalidade forte e uma resistência excepcional. Ele não podia dar ao filho o suficiente de calor e afeto, mas ele providenciava cuidados, atenção e comida, e também alcançou um bom resultado em seus negócios. Seu pai era muito vigilante sobre o negócio, e Paulo sempre sentiu que ele nunca deixaria ninguém mais comandar a empresa, nem mesmo seu filho. Mas agora as coisas mudaram. O rapaz tinha que comandar a empresa sem experiência alguma. Talvez seu pai acredite que o método mais eficaz de aprendizado é entrar no negócio e começar a resolver problemas imediatamente. Talvez haja alguma explicação razoável para isso. Paulo se sentia como a pessoa mais estúpida do mundo. Levou muito tempo para entender os detalhes complicados nos documentos, e ele constantemente sentia os olhares céticos dos funcionários da empresa. Felizmente, pelo menos, seu pai lhe disse a quem ele poderia fazer perguntas e em quem ele poderia confiar. Mas ainda assim, ele tinha que conquistar respeito sem a ajuda de ninguém. Quantos mais erros ele cometeria, e ele seria capaz de se tornar um verdadeiro líder para seus funcionários? Por exemplo, Gabriel sempre fala gentilmente com Paulo, mas mantém os lábios apertados e tem um olhar zombeteiro no rosto. O pessoal diz que Gabriel esperava se tornar o chefe da empresa. Paulo deveria ter cuidado com ele, e ele é um homem astuto. Pensando em Gabriel, que está pronto para armá-lo por qualquer erro, Paulo começou a estudar o relatório financeiro ainda mais diligentemente. 2 horas depois, o homem exausto estava dirigindo para casa pela cidade noturna. Já estava escuro lá fora, e ele podia ver os coloridos letreiros de restaurantes e vitrines passando. Ao passar por uma boate, Paulo ficou um pouco chateado e pensou: Isabela está lá agora? Se ela está, com quem ela está? Mas por que eu me importo? Nós dois fizemos nossas próprias escolhas. Sejamos honestos, estava claro desde o início que o relacionamento deles terminaria rapidamente. Isabela era filha do chefe de uma empresa internacional, e seus pais nunca lhe negaram nada. Ela não sabia de onde vinha o dinheiro e estava acostumada a desperdiçá-lo sem perceber seu valor. Paulo não é um cara pobre, mas a renda do negócio da família não se compara ao nível de vida ao qual Isabela está acostumada. Depois de saber sobre a namorada de Paulo, seu pai imediatamente percebeu que eles não poderiam ficar juntos. Paulo não entendeu por quê, mas seu pai apenas lhe disse: você deveria escolher uma garota comum, que se adeque ao seu status. Seu pai percebeu o que esperava seu filho nesse relacionamento, mas foi bom que ele não disse a Paulo que Isabela era apenas uma garota mimada e tola. Em vez disso, ele deixou seu filho perceber isso por si mesmo. Agora, quando ele estava cansado dos caprichos constantes de Isabela e do ressentimento de que ele poderia ter comprado um perfume mais caro,
escolhido um restaurante melhor para o jantar e dado a ela flores mais exóticas, ele percebeu que ela era a garota errada. Mas ela era tão bonita. Ele não conseguia parar de pensar nela, cabelo longo castanho, corpo atraente e olhos verdes. Mesmo agora, após as brigas, após a decepção, pensar nela fazia um arrepio percorrer sua pele. Mas ele também se lembrava de momentos desagradáveis. Ela havia desprezado seus amigos sinceros, porém não ricos, quando ele convidou Isabela para sua festa de formatura na universidade, e ela não quis ir com ele ao hospital para ver sua irmã após a cirurgia. Ele pensou, então, por que uma garota tão bonita tem uma personalidade tão egoísta? Após tentarem passar férias juntas, o homem não pôde mais tolerar o comportamento de Isabela. Naquela época, seu pai acabará de falhar em fechar um negócio lucrativo e teve que pagar uma multa aos seus parceiros. O rapaz percebeu o quanto seu pai havia trabalhado duro para ganhar o dinheiro. Foi o pai de Paulo quem deu o dinheiro para as férias em Malta, mas Isabela queria ir para o México, pois sonhava em visitá-lo toda a sua vida. Mas o homem não podia pagar por férias tão caras, e ele não conseguia mais controlar suas emoções. Ele disse a Isabela tudo sobre sua incapacidade de viver uma vida normal e trabalhar duro, e sobre sua falta de vontade de olhar o mundo não da janela de uma boate ou do carro luxuoso do papai, mas de tentar alcançar algo por conta própria. Ele disse à garota que ela não sabia ser gentil com outras pessoas. Em resposta, ela disse a Paulo que ele era mesquinho e não percebia que garota maravilhosa ele estava namorando, e que era responsabilidade dele cuidar dela. Paulo afirmou que existem muitas outras garotas bonitas por aí e que não são tão temperamentais. Após essa conversa, Isabela bateu a porta com força e eles nunca mais se encontraram. Pensando em Isabela, Paulo ficou irritado e prometeu a si mesmo que melhoraria o negócio de seu pai e o levaria a um novo nível financeiro, para que ninguém jamais ousasse humilhá-lo por causa do dinheiro. A reunião do dia seguinte correu bem. Paulo até conseguiu responder a Gabriel, que tentou fazer perguntas difíceis ao novo chefe da empresa. Então, quando a porta de seu escritório se abriu e uma jovem perguntou se podia entrar para regar as plantas, Paulo assentiu e até desviou os olhos dos papéis para olhá-la mais atentamente. A garota entrou no escritório e baixou os olhos. Ela é bonita, o homem pensou. Sim, seu cabelo está bagunçado e suas roupas são antiquadas, mas ela é atraente, considerando que não há maquiagem em seu rosto. Você é uma nova funcionária? Paulo perguntou. Sim, hoje é meu primeiro dia. Acabei de vir do departamento de RH, então não tive tempo de limpar seu escritório antes de você chegar. Paulo notou que a garota agia de maneira modesta, mas com dignidade, e ele gostou disso. Qual é o seu nome? Meu nome é Manuela, a garota respondeu e sorriu levemente. Seu sorriso era amigável, e seu rosto era gentil. Fico feliz em ter uma nova funcionária em nossa equipe, Paulo disse, sorrindo. Manuela, se precisar de algo, fique à vontade para me dizer, e levarei em consideração todos os seus pedidos e desejos. Obrigada, a garota respondeu, sorrindo mais uma vez e, pegando o regador, saiu do escritório. Bem, pelo menos agora há um rosto realmente gentil nesta empresa, Paulo pensou e começou a revisar entusiasmado o rascunho do novo contrato. A partir daquele dia, ele começou gradualmente a entender as especificidades das atividades da empresa. Começou a usar as informações acumuladas corretamente e conseguiu tomar as decisões certas e dar os comentários certos aos funcionários. Isso o inspirou, e ele sentiu uma nova energia que derramou no negócio. Paulo começou a chegar mais cedo ao escritório para ter tempo de trabalhar em silêncio ou ficar até tarde após o horário de trabalho para analisar as informações acumuladas durante o dia. Em um desses dias, quando chegou uma hora mais cedo, notou que a porta do escritório de seu vice estava entreaberta. Por que você veio tão cedo, Gabriel? O homem pensou consigo mesmo. Gabriel nunca havia chegado cedo para o trabalho antes, mas então a voz indignada da nova faxineira e a voz descontente de Gabriel puderam ser ouvidas por trás da porta. Gabriel,
Se você se comportar assim novamente, terei que me defender, a garota murmurou, lutando para controlar suas emoções. Oh, estou tão assustado, Gabriel respondeu zombeteiramente. Estou curioso para saber como você vai fazer isso. Não finja ser uma garota tímida, ou você será demitida. Então, houve algum barulho, seguido pelo som de um tapa no rosto, um estrondo na porta e passos. Manuela estava correndo para fora do escritório. Bem feito, Manuela, Paulo se alegrou em sua mente. Era isso que ele deveria ter feito. Ele provavelmente veio trabalhar mais cedo de propósito para poder estar sozinho com Manuela. A ideia de Gabriel levando um tapa no rosto de Manuela por assediá-la agradou Paulo. Ele percebeu que a garota precisava de proteção. Mas, alguns dias depois, a situação mudou. Gabriel, com o rosto fechado, entrou no escritório de Paulo com um pedaço de papel e o colocou em sua mesa. O que é isso? Paulo perguntou, surpreso. É um relatório oficial, Gabriel respondeu. Já fiz um registro oficial dele no escritório da secretária. Por quê? Para você não ignorar ou fingir que não trouxe este relatório para você. Temos uma emergência em nosso escritório. Alguém está roubando o dinheiro dos funcionários. Isso nunca aconteceu antes. Forneci os nomes das vítimas. Por favor, organize uma inspeção do pessoal recém-contratado para identificar o ladrão. Suspeito da nova faxineira, ela tem as chaves de todos os quartos. Não tivemos tais casos até ela se juntar à nossa equipe. Com essas palavras, ele saiu feliz do escritório, e Paulo quase quebrou seu lápis de irritação. Então, esse canalha decidiu se vingar dela. Mas ainda assim, Paulo deve encontrar o ladrão. Se Manuela for culpada, ações devem ser tomadas. Mas Paulo estava certo de que Manuela não havia feito isso. Paulo disse ao gerente de segurança para instalar câmeras adicionais no prédio, verificar todas as filmagens todos os dias e enviar-lhe as filmagens de suas câmeras no escritório. Então, ele convocou todas as vítimas, uma por uma, e se certificou de que Gabriel não estava mentindo. Alguém realmente havia roubado o dinheiro. Quando estava sozinho em seu escritório, ele ficou sentado em confusão por um tempo. Talvez Gabriel estivesse tentando encontrar um motivo para demitir a faxineira. Mas então, quem havia roubado o dinheiro? Não haviam contratado novos funcionários ultimamente, e quando seu pai estava administrando a empresa, não haviam tido tais casos. Seu pai sempre prestou atenção especial à atmosfera de trabalho normal no escritório. Paulo esperava que Manuela não fosse a pessoa que roubou o dinheiro. Ela parecia uma garota decente para ele. Ou talvez ele simplesmente não entenda nada sobre a natureza das pessoas. Ele se juntou à empresa recentemente e já tem que encontrar o traidor. Mas como? Depois de pensar por um tempo, Paulo decidiu que deveria pegar o ladrão em flagrante. Ele imediatamente pegou sua carteira e retirou seus cartões bancários, mas deixou o dinheiro dentro. O homem jogou descuidadamente a carteira no chão perto de sua mesa, de modo que parecesse que ele a derrubou e não notou. Se um ladrão precisa tanto de dinheiro e o rouba de seus colegas, não perderá a presa fácil e definitivamente pegará algumas notas bancárias, esperando que o dono não se lembre da quantia exata de dinheiro que estava na carteira. A carteira estava no chão, bem debaixo da câmera escondida. Esperando pegar o ladrão em flagrante, Paulo deixou o escritório e foi para uma reunião de negócios. Manuela estaria limpando o escritório hoje, então hoje ele descobriria se essa garota simpática era culpada. Paulo estava ocupado com outros assuntos da empresa durante todo o dia, então só pensou em seu plano quando o gerente de segurança lhe enviou o vídeo. Paulo deixou de lado seu café inacabado e ligou o vídeo. Manuela entrou no escritório e começou a regar as plantas, depois a limpar as prateleiras. Ela não viu a carteira daquele ponto, mas tudo bem, ela aspiraria o carpete de qualquer maneira. Depois de alguns minutos, ela pegou o aspirador de pó e começou a aspirar. Finalmente, ela viu a carteira, pegou-a nas mãos e a examinou.
Será que ela realmente era a pessoa que roubou o dinheiro? Agora a verdade seria revelada. Ela abriu a carteira e olhou dentro, mas não pegou o dinheiro. Mas então, ela começou a fazer algo estranho. Sentou-se à mesa, pegou um pedaço de papel, escreveu algo nele, colocou na carteira e colocou a carteira de volta na mesa. Por que ela fez isso? Agora, a situação estava ainda mais confusa. Agora, Paulo teria que esperar até amanhã para descobrir o que ela havia escrito. Gabriel, você não deveria ter feito isso. Não vou deixar você machucar essa garota frágil. Paulo não dormiu bem à noite, por algum motivo, então ele se dirigiu ao trabalho cedo pela manhã. Não havia ninguém no escritório ainda. Paulo, impaciente, pegou a carteira e retirou um pedaço de papel dobrado. Havia um texto escrito nele: obrigada pelo teste. Acho que passei nele com sucesso. Você realmente percebeu que era um teste? Manuela se revelou uma garota muito inteligente e corajosa. Mas, por que ela está trabalhando como faxineira? Devo falar com ela, conhecê-la melhor, o homem pensou. No final do próximo dia, todos os funcionários já haviam saído, mas Paulo ficou no escritório esperando por Manuela. Logo, ele ouviu passos e chaves tilintando. Manuela estava se preparando para limpar o prédio. Paulo concentrou-se nos papéis, sabendo que ela sempre limpava seu escritório primeiro. De fato, um momento depois, a porta se abriu e Manuela, vendo Paulo, parou no limiar. Desculpe, eu não sabia que você ainda estava aqui. Vou limpar os outros escritórios por enquanto, disse ela. A garota estava prestes a sair, mas Paulo a interrompeu e disse: não, espera. Na verdade, eu queria falar com você. Manuela caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira em frente a Paulo. Ela estava calma e focada. Desculpe pela situação da carteira, mas recentemente alguém roubou o dinheiro dos funcionários. Eu sou o chefe da empresa, então eu tinha que fazer algo. Não quero chamar a polícia, sabe? Eu entendo, Manuela disse calmamente. Este escritório tem um ambiente muito desafiador, até mesmo para você. Você notou alguma coisa? Claro, não é como se eu sempre limpasse o escritório antes ou depois do horário de trabalho. Eu faço isso durante o dia também, sabe? Sou apenas uma faxineira, ninguém me nota. Sou quase como um objeto inanimado, como um robô que apenas se move com o esfregão. É por isso que, na minha frente, as pessoas falam sobre coisas que não falariam na frente de outros funcionários. Eles acreditam que a faxineira é estúpida e só pode contar até 100, então eu já entendo muito sobre a situação ética e financeira da empresa. Você deve ter alguns diplomas universitários, Paulo disse com um riso. Agora ele gostava ainda mais desta garota inteligente e reservada. Não, eu tenho apenas um diploma universitário, mas foi uma universidade muito boa, Manuela respondeu. Mas, por favor, não me pergunte por que trabalho como faxineira. É temporário e há razões para isso. Então, você vai sair em breve? Que pena. Eu acabei de encontrar uma pessoa com ideias semelhantes e já estou prestes a perdê-la. Posso te perguntar, o que você acha que é o pior na empresa? Há um grande problema na empresa. Um dos seus vices está procurando apoiadores. Muitos funcionários dizem que ele planejava se tornar o chefe da empresa e ficou muito irritado quando você conseguiu a posição. Se eu entendi a situação corretamente, ele está tentando persuadir um dos advogados a forjar alguns documentos e assinar um contrato claramente mal-sucedido. A empresa perderia muito dinheiro e poderia declarar falência depois desse fracasso. Você não conseguiria resolver os problemas da empresa. Mas Gabriel, Manuela pronunciou o nome e fez uma careta de nojo. Gabriel já preparou um plano sobre como salvar a empresa nesta situação. Eventualmente, a empresa sofrerá perdas monstruosas, mas Gabriel resolverá o problema que ele mesmo criou e tomará sua posição.
Com tais habilidades analíticas, você deveria ser a CEO, não o Gabriel. Por que não tomamos um café? Não precisa limpar meu escritório hoje. Vou fazer o café agora. 10 minutos depois, eles já estavam segurando xícaras de bebida quente nas mãos. Eles conversaram sobre muitos tópicos diferentes, e Manuela se revelou uma garota muito inteligente e bem lida, com uma mente extraordinária e uma maneira irônica de ver as coisas. Paulo não queria se despedir dela, mas percebeu que ela ainda tinha que limpar todo o prédio e não perder o último ônibus. Paulo não conseguiu dormir naquela noite. Ele continuava imaginando o sorriso astuto de Gabriel e o contrato infeliz, e então teve um pesadelo onde tentava alcançar Manuela, que estava fugindo. Mas, quando ele a alcançou, percebeu que era Isabela, que estava rindo zombeteiramente. Olhando nos olhos, ele se levantou pela manhã em um humor deprimido e foi para o escritório com dor de cabeça, perguntando-se quem era realmente o ladrão e como ele poderia encontrar esse maldito contrato falso entre todos os contratos da empresa. Paulo estava ansioso há alguns dias e também estava pensando em como convidar Manuela para sair em um encontro, e de que maneira fazer isso para que o ambiente fosse relaxado. Ela é uma garota simples, modesta, ela não se sentiria confortável em um restaurante sofisticado. Depois de pensar sobre isso por um longo tempo e pesquisar na internet, ele decidiu levar a garota para um passeio a cavalo no campo. Manuela parece atlética, e ela não teria que se preocupar com a roupa, eles podem alugar sapatos e uniformes logo ali. Ligeiramente animado, Paulo chegou ao escritório e imediatamente viu o gerente de segurança. Alguma sorte em pegar o ladrão? O gerente de segurança assentiu e seguiu seu chefe para o escritório. Finalmente peguei o ladrão ontem, disse o gerente de segurança. Ele pegou seu tablet, encontrou o vídeo e mostrou para Paulo. Paulo olhou atentamente para o vídeo e viu um homem de meia-idade entrar no escritório e olhar nas gavetas da mesa. Ele encontrou dinheiro em uma das gavetas, rapidamente colocou no bolso e correu para a saída. Perto da porta, ele virou o rosto para onde a câmera estava. Era Billy, seu advogado, um dos primeiros funcionários da empresa. O que na terra poderia ter acontecido com ele que ousou roubar dinheiro? Obrigado pelo bom trabalho, você receberá um bônus, mas não conte a ninguém sobre isso ainda, disse Paulo. O gerente de segurança assentiu afirmativamente e saiu. Paulo convocou um advogado. Billy entrou no escritório e hesitante sentou-se na beirada da cadeira. Ele parecia tão confuso que Paulo até sentiu pena dele, mas ainda assim, ele é um ladrão e deve ser detido. Paulo colocou o tablet com o vídeo na mesa à sua frente. Após assistir ao vídeo, seu rosto empalideceu e ele sussurrou: "O que você vai fazer agora?" "Depende de quão francamente você me contar a razão que o forçou a fazer isso", disse Paulo, severamente, especialmente desde que não foi a primeira vez. Billy afrouxou a gravata com dedos trêmulos. "Eu não sabia o que fazer. Minha mãe precisa de uma cirurgia urgente. Ela tem um tumor progredindo no cérebro e a pior parte é que não há como saber se é benigno ou maligno sem cirurgia. Pode requerer diferentes métodos de tratamento. Eu vendi tudo o que pude, mas ainda preciso de mais dinheiro. Eu devolveria tudo aos meus colegas, mas mais tarde. Eu realmente preciso do dinheiro." "Billy, você não é uma criança", Paulo olhou para ele reprovadoramente. "Por que você não solicitou ajuda financeira da empresa?" "Eu fiz, mas pedi dias de folga com muita frequência por causa da doença da minha mãe, e Gabriel disse que já recebi minha ajuda financeira na forma de dias extras oficiais. Eu devolveria todo o dinheiro aos meus colegas. Até fiz uma anotação no meu caderno de quanto dinheiro peguei de cada pessoa. Eu devolveria todo o dinheiro quando recebesse meu bônus", o homem respondeu com voz trêmula. "Um bônus que Gabriel prometeu a você pelo contrato falso?" Paulo perguntou. Billy começou a engasgar por ar, ficando ainda mais pálido, e Paulo percebeu que a faxineira estava certa. "Eu me recusei a assiná-lo. Meu colega Fábio está trabalhando nisso agora. É um contrato de milhões de dólares.
eu não posso te prejudicar. Obrigado, Billy, disse Paulo e deu ao advogado assustado um copo de água. Agora, ouça-me. Você precisa se acalmar e me dizer o nome do contratante e o assunto deste contrato, e eu lhe darei um empréstimo sem juros. Você pode pagar pela cirurgia e devolver o dinheiro roubado aos seus colegas. Você deve devolver o dinheiro roubado imediatamente, e você pagará o empréstimo em 3 anos. Mas, eu tenho uma condição. Quero saber tudo sobre as ações de Gabriel. Ele quer prejudicar minha empresa para alcançar seus objetivos duvidosos, e eu tenho que impedi-lo. Paulo, você não tem ideia do que fez por mim? Há meses sofro de insônia por minha impotência. Você literalmente me salvou. Nunca te trairei. Prometo. Ok, chega, Paulo interrompeu o advogado. Vá em frente e prepare o pedido de empréstimo e prepare sua mãe para a cirurgia, e traga-me as informações sobre o contrato. Quando o entusiasmado Billy saiu, Paulo recostou-se em sua cadeira com uma sensação de alívio. Parecia que ele já havia resolvido 2 grandes problemas. Ele ainda tinha que descobrir como destruir completamente Gabriel, mas ele pensaria nisso mais tarde. Por agora, ele tinha coisas mais agradáveis para fazer. Ele finalmente decidiu convidar Manuela para um encontro. Senhora Camila, Paulo disse à assistente no telefone. Senhora Camila, acho que as plantas no meu escritório precisam ser regadas. Por favor, chame Manuela. O encontro foi ótimo. Aconteceu que Manuela sabia montar cavalos e ela estava mais relaxada do que havia estado no trabalho. Ela riu e brincou, e Paulo admirava seu rosto, que era iluminado pelo sol poente, seu cabelo longo e brilhante, e seus olhos sorridentes e bonitos. Ela era tão natural e descontraída. Paulo olhou para ela e não entendeu por que tinha tolerado a mentirosa e insolente Isabela. Ele se sentia como um garoto de 17 anos que finalmente havia conseguido se libertar. O dia terminou muito rapidamente, e Paulo já estava dirigindo Manuela para casa em seu carro pela cidade noturna, mas ela pediu para ser deixada na parada de ônibus e recusou categoricamente que Paulo a levasse até em casa. Paulo ficou sozinho no carro, um pouco surpreso no final do encontro, e ele nem mesmo notou Gabriel saindo do bar do outro lado da rua e olhando para Manuela. Quando viu o carro de Paulo, ele sorriu. Na próxima vez, Paulo convidou Manuela para o clube de iates, mas, de repente, seu pai descontente entrou na sala. Para onde você está indo? Rodrigo perguntou, bruscamente. Paulo percebeu que agora teria uma conversa desagradável com seu pai. Estou indo para um encontro com uma garota, Paulo respondeu honestamente, notando que seu pai havia perdido muito peso e parecia mal ultimamente. Você está indo para um encontro com a faxineira? O pai perguntou, zangado. Você tem algum problema com isso? O filho perguntou. Sim, eu já encontrei uma noiva adequada para você. Ela é a filha do nosso investidor. Este não é o momento certo e nem as circunstâncias certas para sair com uma faxineira. Outra garota rica, pai? Depois do meu relacionamento com Isabela, eu não quero ouvir nada sobre garotas ricas. Finalmente, conheci uma garota decente. A propósito, quem te informou sobre isso tão prontamente? Os funcionários da empresa ainda são meus amigos. Você está falando sobre Gabriel? Bem, não é de se admirar, então. Ele tem tentado conquistar essa garota ele mesmo. Se ele é realmente seu amigo, ele te contou sobre seu plano astuto? Ele está preparando um contrato que levará a empresa à falência. Há dias que estou pensando em como puni-lo e preciso demiti-lo urgentemente. Conte-me mais sobre isso, disse o pai, e suas sobrancelhas se moveram, formando uma ruga profunda na testa. Paulo, continuando a se preparar para seu encontro, explicou brevemente a situação na empresa. Informação interessante. Bem, eu mesmo cuidarei da demissão dele. Tenho algo contra ele, mas prometa-me que você não verá mais aquela faxineira. Pai,
Vamos falar sobre isso outra hora, não hoje, Paulo exclamou, pegou sua bolsa de viagem e saiu correndo de casa. Paulo não se arrependeu de escolher um passeio de barco para o encontro. Manuela realmente gostou de estar longe da cidade e das multidões de pessoas. Ela ficou hipnotizada olhando a superfície da água enquanto o vento soprava seu cabelo. A garota até tentou pilotar o iate. Paulo olhou para Manuela com um sorriso e sentiu que estava se apaixonando. O sentimento de que finalmente havia encontrado a garota com quem estava pronto para passar sua vida ficava mais forte a cada minuto. Mas o final de um dia tão maravilhoso foi arruinado sem esperança. Manuela não permitiu que ele a levasse para casa novamente, saindo do carro na mesma parada de ônibus de antes. Naquela mesma noite, seu pai disse a Paulo: Paulo, eu cumpri minha promessa. Gabriel sairá amanhã e nunca mais voltará para nossa empresa. Não me pergunte o que fiz para que isso acontecesse. Você não precisa saber de nada. Mas agora é a sua vez. Pare de ver aquela faxineira e amanhã eu espero por você no restaurante às 18 horas para jantar. Eu vou te apresentar à sua futura esposa e aos pais dela. Sem objeções, o futuro do nosso negócio depende disso. Paulo tentou dizer algo, mas seu pai simplesmente não queria ouvir. Ele costumava escutar a opinião do filho antes, mas agora havia se tornado um homem cruel que não queria ouvir nada. Ele apenas ficou pálido e franzia a testa. Em um momento, Paulo, cuja voz já estava rouca, ficou em silêncio, notando o olhar doentio de seu pai. Você está bem? O filho perguntou. Se você fizer tudo o que eu peço, eu ficarei bem, o pai respondeu secamente e saiu para o seu quarto. Paulo não conseguiu dormir a noite toda. Ele não queria se casar com uma mulher rica, mas não conseguia entender o que estava acontecendo com seu pai. O comportamento de Rodrigo tinha sido estranho ultimamente. Primeiro, ele fez do filho o chefe da empresa e agora estava tentando forçá-lo a casar com uma garota que ele nem mesmo conhecia. Ele nunca tinha sido tão violento e rude, e sua aparência doentia assustava Paulo. Talvez ele estivesse gravemente doente e tentando resolver tudo antes de morrer. Esse pensamento assustou o rapaz ainda mais. Era inútil perguntar ao pai, ele obviamente não queria falar sobre isso. No dia seguinte, Paulo dirigiu impacientemente para o escritório. Ele sabia que Manuela deveria estar no trabalho cedo pela manhã, mas ela não estava lá e seu telefone estava desligado. Já era meio-dia no relógio, mas ela ainda não tinha aparecido no escritório. Paulo ficou nervoso. Até o fato de Gabriel estar embalando seus pertences antes de sair do emprego não deixou Paulo feliz. O rapaz não sabia o que fazer. Ele não aguentou e ligou para o pai. Mãe, pai, vocês fizeram isso? Onde está Manuela? Eu sei que vocês não gostam dela, mas não deveriam ter feito isso com ela. Não sou um brinquedo. Não ousem manipular minha vida. Acalme-se, o pai respondeu calmamente. Não faço ideia de onde Manuela está. Não me importo com as faxineiras. Por favor, não esqueça, vou esperar por você às 18 horas no restaurante. Você pode procurar por Manuela amanhã. Paulo ficou irritado e bateu com o punho na mesa. Não posso ignorar o pedido do meu pai. Tenho que ir ao restaurante, mas não quero me casar com alguma garota mimada e preguiçosa. O que aconteceu com Manuela? Onde ela está? Paulo chegou ao restaurante no horário. Rodrigo, o investidor e sua esposa já estavam à mesa, apenas a futura esposa de Paulo não estava lá. Espero que ela não venha mesmo, Paulo pensou, esperançosamente. Após cumprimentar todos, ele sentou-se à mesa e começou a rolar as notícias no telefone com total indiferença nos olhos. Seu pai e o investidor fingiram não notar nada e continuaram sua conversa. Manuela, querida, você finalmente chegou, o homem disse de repente, feliz. Venha e sente-se à mesa, estamos com fome. Ouvindo o nome de sua futura esposa, Paulo estremeceu e olhou para a garota. Ele não podia acreditar em seus olhos.
Manuela estava parada diante dele, mas ela estava diferente. Ela tinha uma maquiagem leve, um penteado bonito e um vestido de cor pêssego lindo. Ela estava sorrindo levemente e olhando para Paulo. A princípio, o homem levantou-se da mesa, depois, voltando a si, sentou-se novamente sem tirar os olhos da garota. Esta é minha filha, Manuela, o investidor apresentou a garota, e este é Paulo, filho de Rodrigo. Manuela acenou e sorriu docemente, mas Paulo se sentiu mal e começou a olhar para o telefone novamente. Mas como isso pode acontecer? Manuela é filha de um investidor? Isso é algum tipo de pegadinha? Então, por que ela estava esfregando o chão no meu escritório? Paulo estava ficando muito nervoso. O camarão estava escorregando do garfo enquanto ele tentava comer sua salada. Ele olhava silenciosamente para o prato e não conseguia levantar os olhos para olhar para Manuela. Mas, de repente, música lenta começou a tocar, convidando as pessoas para dançar, e Paulo imediatamente aproveitou a oportunidade para conversar com a garota. "Posso te convidar para dançar?" Paulo perguntou, estendendo a mão para Manuela, convidando-a para dançar. A garota levantou-se da mesa e eles foram dançar. "Manuela, é realmente você?" Paulo perguntou, abraçando a garota gentilmente. "Sim, você me reconheceu." "Por que pergunta?" "Eu só não entendo por que era necessário para você trabalhar como faxineira." "Tudo é bastante simples. Já namorei homens que só queriam o dinheiro do meu pai, então, quando meu pai me falou sobre o maravilhoso filho de Rodrigo, decidi descobrir que tipo de pessoa você é. Afinal, você não precisava fingir na frente da faxineira. É basicamente isso. É por isso que você não queria que eu visse que você morava em uma casa que não era adequada para uma faxineira?" Paulo disse e respirou o suave aroma de seu cabelo. "Eu pensei que ia perder a cabeça hoje quando você não apareceu no escritório e seu telefone estava desligado. Mas você me encontrou", Manuela respondeu com um sorriso. "Você não está feliz?" Em vez de responder, Paulo abraçou ainda mais forte e encostou sua bochecha na dela. O casal nem sequer notou que, quando a música terminou, eles foram deixados a sós na pista de dança sob os olhares de aprovação de seus pais e os olhares interessados das pessoas ao redor deles. "Viu, eu te disse. Manuela é uma garota decente", Rodrigo comentou, satisfeito. "No caminho para casa, seu pai não teria escolhido uma garota ruim para você. Você até esqueceu instantaneamente sua faxineira. Pai, e sua saúde?" "Eu não sou uma criança." "Tenho o direito de saber?" Paulo perguntou com confiança. "Vou ao hospital amanhã para uma cirurgia. Fui diagnosticado com um tumor no pulmão. Os médicos não podem dizer se é um tumor benigno ou não. Descobriremos depois que ele for removido, mas não estou preocupado. Você está indo até melhor nos negócios do que eu esperava, e você se casará com uma garota legal em breve. Não tenho nada com que me preocupar. Pai, você ainda tem que educar seus netos." "Eu não vou ter muito tempo para isso", Paulo afirmou, olhando esperançosamente para seu pai. Um ano depois, Paulo estava correndo pela casa, colocando os papéis certos em sua pasta e tentando encontrar sua gravata. "Pai, por que você não conduz a reunião de hoje você mesmo? Manuela e eu temos que ir à aula de preparação para o parto. Você está totalmente recuperado agora, então talvez seja a hora de voltar para a empresa." "Não, filho. Remarque a reunião se você não puder comparecer. Ainda não estou pronto para voltar aos negócios. Serei seu conselheiro de negócios à distância, por enquanto, pelo menos até sua esposa me dar netos." Rodrigo olhou para Manuela, em sua barriga grande, e piscou para a garota, e ela sorriu de volta para ele, misteriosamente.